Boa noite! Boa noite. Buenas noches. Good night. E aí, gente, tudo bem com vocês? Acender aqui minha velhinha. Amo, gente, sentir o cheirinho das velhinhas. Vou aqui. E aí, gente? Momento mexão. Amo, gente, as velas da Duna Miss Coleção. Amo fazer live aqui com vocês e acender. Essa aqui, ela tem cheiro de especiarias, cravo, canela. A gente ama esse cheiro. Amo fazer live. Quase sempre, gente, quando eu tô fazendo live, tá aqui ligado. Deixa eu botar aqui um filtrozinho, né, Brasil? Porque ninguém merece essa cara assim acabada. E aí, melhorou? Não, né? Gostei, não. Assim, melhorou? Melhorou? Fiquei com a cara menos acabada, né? E aí, gente, tudo bem? Decidi fazer essa live aqui agora, né? E o motivo pelo qual eu decidi fazer essa live aqui com vocês é muito simples. Eu fiz uma pergunta, uma enquete ali nos stories, né? E conversei com vocês sobre essa enquete e vim responder ela. Essa pergunta, né? Uma pergunta que não quer calar. Ó, assim ficou melhor, não foi, gente? Ficou mais bonito, né? A pergunta que não quer calar, né? Por que mulheres cristãs são traídas, né? Muita gente se pergunta, né? Como assim? Eu tô na igreja, como assim? Eu tô aqui em Deus e tal, e tô vivendo esse processo dessa traição e tal. E eu vim conversar com vocês sobre isso. Por que eu vim conversar com vocês sobre isso, gente? Porque a gente tem algumas percepções muito equivocadas sobre esse tema. E realmente as famílias cristãs, elas não estão imunes a isso. Aprende isso de uma vez por todas. Na verdade, ao longo desses anos eu tenho percebido que nós temos sido um alvo muito maior do que o não crente, né? O não cristão. E eu tenho percebido isso de forma muito clara, sabe? Inclusive eu quero dizer para vocês que esse será um dos meus últimos momentos aqui no Guia da Superação, porque confesso para vocês que eu tenho entendido que a solução para a vida de vocês não é somente o Guia da Superação. Na verdade, a gente precisa preparar vocês para vocês não precisarem do Guia da Superação. E hoje, meia-noite, nós vamos encerrar as inscrições do Guia da Superação, aonde sim, óbvio, evidente que eu vou conseguir te ajudar sim a você sair, né, dessa crise, sair dessa situação. Mas o que eu quero conversar com vocês, quero trazer a resposta para a pergunta que eu falei para vocês pela minha percepção. Como sempre, gente, eu gosto muito de bater nessa tecla. O que eu converso aqui com vocês não está justificando o pecado, porque ninguém justifica pecado. Pecado é pecado, ponto. Tem que se arrepender? Tem. Tem que trazer o sangue de Jesus? Tem. Do contrário, não adianta. Volta-se a repetir o pecado, né? A prática do pecado. Então, vamos lá. Por que mulheres cristãs sofrem traição? Eu tenho algumas percepções a respeito disso, ok? Uma das primeiras percepções que eu tenho a respeito disso é que, infelizmente, eu vou falar uma coisa para você. Não são mulheres cristãs. A grande maioria das vezes, quando eu converso com as mulheres que estão passando por esse processo, dessa traição, de tudo isso, na verdade, elas não são pessoas cristãs. E vamos entender qual é o termo cristão. O que significa você ser cristão? Ser cristão é ser um pequeno Cristo, ou seja, ser um imitador de Cristo. Haja visto que para você imitar alguém, você precisa se relacionar com alguém. Você precisa conviver com alguém. Ao ponto de você pegar o jeito da pessoa, aprender a fala da pessoa. Na minha terra, né, falar do trejeito, né, dos movimentos da pessoa. E você só vai aprender a copiar alguém relacionando-se com esse alguém, né? Assistindo, conversando, ouvindo, caminhando, levantando, sentando,
Dessa forma você vai conseguir conhecer alguém ao ponto de imitá-lo. E o que muitas vezes nós percebemos é que as pessoas, elas não se relacionam com Deus. Elas têm uma religião. E essa religião é fundamentada em rituais, em ritos. E você acha que está sendo um pequeno Cristo, né? Alguém que imita Cristo, e na verdade você só está vivendo uma religião. Às vezes você está muito mais preocupado em prestar conta com a tua liderança do que prestar conta com Deus. O que acontece nessa situação? Quando nós vivemos uma religião, a grande maioria das vezes, os nossos comportamentos são incongruentes. Ok? Então, o que acontece? Isso foi uma percepção que eu tive muito clara nesses dias, quando eu estava lendo o livro de Provérbios, né? Por que existe dentro do nosso contexto de vida essa condição dessa incongruência? Vamos lá. A grande maioria das mulheres, né? A grande maioria das mulheres, elas quando vivem uma religião, elas vivem rituais. E rituais, gente, eles são sempre superficiais. Rituais são superficiais. Rituais não são profundos. O que acessa a nossa vida profundamente são relacionamentos, ok? Então, o que acontece na grande maioria das vezes? Vamos trazer para um contexto nosso, mulher, porque a grande maioria que está aqui são mulheres. Então, eu sou uma cristã religiosa, porque na verdade eu não sou uma imitadora de Cristo, mas eu sou uma frequentadora de igreja. Eu vou para a igreja todos os domingos, eu vou para a igreja, sei lá, uma vez na semana, eu vou para a igreja nas campanhas de oração. Mas no fundo, eu estou vivendo uma religião, eu não estou vivendo um relacionamento. Quando eu chego dentro da minha casa, a minha vida, as minhas atitudes, o meu comportamento, ele é completamente incongruente com o que eu prego, com o que eu carrego de título. Então, o que acontece? Quando você traz para a sua realidade de prática, você revela verdadeiramente quem você é. As pessoas ao seu redor, o que elas mais vão querer é resistir a esse cristianismo. Por quê? Pensa. Olha aqui comigo. A Bíblia fala, em Provérbios 5, em Provérbios 7 e Provérbios 6, que a mulher adúltera tem palavras doces como o mel e suaves como o azeite, mas ao findar dela é amarga como o fel. Olha que coisa interessante. E ele vai falar isso de várias formas, né? Em Provérbios ele vai falar isso de várias formas, que você vai perceber que ele vai, a palavra vai deixar muito clara. Quando ela fala sempre da mulher adúltera, ele vai sempre falar de suavidade, de palavras doces, vai sempre falar de palavras sensuais, palavras de persuasão. Ela vai sempre falar disso. Por quê? Porque, por incrível que pareça, dentro de um contexto humano, as mulheres do mundo, as mulheres que não são cristãs, aquelas que não seguem a Cristo, dentro dos seus comportamentos e estratégias diabólicas, né, porque são usadas pelo diabo, elas são doces e suaves. Enquanto as mulheres que são cristãs, se intitulam cristãs, na sua grande maioria são mulheres amargas. Mulheres que falam de forma assim, dura, mulheres que cobram muito, mulheres que exigem muito, mulheres que sempre que possível passa na cara do outro o pecado que ele cometeu, no qual ela inclusive já disse que havia perdoado. Pode. Então por que eu tô falando isso pra vocês, gente? A incongruência, né, o que a Bíblia chama de hipocrisia, ela abre sim. Ela abre uma brecha muito grande na nossa família, para que o pecado entre e avassale o nosso casamento. Essa é uma das primeiras coisas que eu percebo. A segunda coisa que eu percebo, gente, que faz com que as pessoas, com que a traição entre no casamento do povo cristão, é o nível de superficialidade que as pessoas vivem em um casamento. Elas vivem um casamento tão superficial.
elas vivem um casamento, muitos vivem um casamento de fachada. Por incrível que pareça. Quantas mulheres eu converso que dizem, Nath, há tempos que eu não tenho tempo com meu marido, há tempos que eu não tenho relação sexual de qualidade, há tempos que eu não viajo com meu marido. E nós temos muitas justificativas para isso, né? A gente tem a justificativa financeira, a gente tem a justificativa de ter os filhos, não ter com quem deixar os filhos. Gente, a gente fala de muitas coisas que justificam, de fato, o que a gente pode estar vivendo. Mas o fato é que... Por que eu estou falando isso para vocês? Zelar do casamento, cuidar do casamento, precisa ser algo percebido por você, para que ele não entre na superficialidade da vida. Ou seja, tudo para mim é prioridade e por último fica o meu casamento. Então, como tudo para mim é prioridade, então eu tenho prioridade para trabalhar, eu tenho prioridade ministerial, tem mulheres que não abrem mão dos movimentos eclesiásticos. Eu tenho prioridade minhas amigas, eu tenho prioridade meus filhos, eu tenho prioridade minha mãe, eu tenho prioridade meu pai, eu tenho prioridade em tudo. E o que sobra, fica para o casamento. Então, quando sobra e fica para o casamento, provavelmente você vai levar para o casamento o resto. E quem vive de resto? Conta para mim, quem vive de resto? Ninguém vive de resto. Então, o que é que na grande maioria das vezes acontece com a mulher cristã? Ela não valoriza o primeiro e mais importante ministério da vida dela. Oi? Gente, voltou? Me dá um ok aqui que tá tudo bem? Pra gente dar continuidade? Voltamos? Tô aguardando aí um ok de vocês, gente. Deixa eu ajeitar aqui. Tudo bem? Voltamos? Oi, oi, oi. Voltou. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa conversar e compartilhar de forma muito clara e específica é que muitas vezes nós somos incongruentes naquilo que a gente fala, naquilo que a gente prega versus o que a gente vive. E somos incongruentes negativamente falando, né? Porque a mulher adúltera também é incongruente. Porque ela serve Satanás, mas ela tem palavras doces como mel e elas têm lábios suaves, né, como azeite. Então pensem nisso. É muito incongruente, né? Porque Satanás deveria se apresentar de forma amarga, né? Mas em ambas as incongruências, eu, como ser humano, vou preferir o quê? Vou preferir ficar com quem me dá carinho, quem tem palavras doces, quem tem zelo por mim, quem me celebra. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Gente, celebrar. É muito bom sermos celebrados. Uma vez, vou contar pra vocês uma situação que eu vivi com o Beto. Ele uma vez disse assim pra mim, Nath, eu gostaria que você ensinasse às crianças uma coisa que pra mim vai ser muito importante. Eu disse, o que é, meu amor? Ele disse assim, quando eu chegar em casa, eu quero que meus filhos celebrem a minha chegada. Porque eu passo o dia inteiro na rua trabalhando, eu dou muito duro, me esforço muito e faço tudo isso por vocês. E pra mim não cabe na minha cabeça, quando eu chego em casa, tá todo mundo sentado na frente de um sofá e ninguém dá a mínima pra minha chegada. E gente, eu fiz isso. Então eu comecei a treinar os meus filhos em celebrar a chegada do pai deles. E confesso pra vocês, gente, que de vez em quando eu me pego na cilada das redes sociais. O que acontece? Às vezes o Beto chega, eu tô aqui no telefone, respondendo, falando, fazendo alguma coisa, e ele fica, Nath, cheguei. Aí eu me atento. E às vezes eu tô tão corrida que às vezes nem nisso eu me atento. E aí ele fala, Nath, presta atenção. Então uma coisa que a gente não faz, gente, que é esse zelo pelo casamento, celebrar o casamento, ter esse tempo como casal, gente, é muito importante. É muito importante, sabe? E não requer muitos recursos para você fazer isso. Então, por exemplo, você tá em casa, prepara um balde de pipoca, recebe o seu marido para sentar na frente do sofá para assistir filme com ele, para assistir futebol com ele. Pô, Nath, detesto futebol, mas faça isso em celebração.
né? Faça com que a pessoa se sinta importante e necessária na casa dela, né? Faça com que ela... Eu falo muito isso, né? Uma coisa que eu construí no Beto, quando a gente voltou ao casamento, e ele, inclusive, ele tem me cobrado muito isso, viu, gente? Muito. O Beto tem me cobrado demais. Ele disse, Nath, você tem falado muito sobre traição, mas eu queria muito que você ensinasse as mulheres a fazerem na casa delas o que você faz aqui em casa. Inclusive, eu tô com a minha cabeça aqui com um novo projeto para esse ano, que eu quero revolucionar, de fato, os casamentos nesses detalhes, né? Nesse zelo e nesses cuidados. Então, se prepara que esse ano vai vir muitas novidades. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a treinar os meus filhos sobre isso. E como eu perdi o meu casamento, né? Como eu cheguei a me divorciar do Beto e depois foi que eu voltei o casamento, eu fiz Misericórdia, Jesus. O telefone até caiu, ó. Eu fiz uma construção no meu coração que eu ia fazer com que o meu marido, todas as vezes que ele pensasse que ele tivesse um intervalo, que ele tivesse um tempo livre, que ele desejasse voltar para casa. E fiz isso de verdade, né? Então, isso é uma prática do Beto. Então, a gente construiu isso de forma tão consolidada que às vezes no trabalho ele tem 30 minutos, gente. 30 minutos. Nesses 30 minutos ele faz questão de vir para casa. Vocês entendem? 20 minutos ele faz questão de vir para casa. Agora, por que ele faz questão de vir para casa? Porque em casa ele é celebrado. Porque em casa... Gente, eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não sabem. E vou contar para vocês entenderem a importância da mulher receber o marido nesse lugar. E que muitas vezes, gente, a gente está tão no automático, a vida está tão corrida, a gente está tão acelerada, que a gente deixa isso passar. Olha só. Toda vida que o Beto vinha para casa, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que me dá suporte. Então, eu tenho uma pessoa na cozinha, eu tenho uma pessoa que fica com meus filhos, que me ajudam. Eu não tenho família em Brasília, então eu tenho uma equipe de suporte, né, para me ajudar, para eu trabalhar, para eu viajar, para tudo isso. E são pessoas que caminham comigo desde quando as crianças são bebês, então assim, viraram da família. E essa minha equipe de suporte, quando o Beto chega, gente, eu tenho equipe de suporte. Aí ele olha para mim e diz assim, amor, vai lá fazer o meu whey protein? Gente, eu faço o whey protein do Beto, que eu podia pedir para minha funcionária fazer, mas ele diz, não, eu quero que você faça. Sento na mesa, na frente dele, fico parada, com a mão assim, olhando para ele. Aí você diz assim, Nath, mas isso não é um absurdo, não? Gente, sabe que é uma coisa que a gente vai entrar agora no terceiro ponto, tá? Por que as mulheres cristãs têm sido traídas? Eu quero entrar no terceiro ponto. E eu quero que vocês coloquem muito amor nas minhas palavras, sobretudo, que tudo que eu trouxe aqui para vocês, como eu sempre falo para as minhas alunas, eu vou orar, vou falar com vocês, vou contar para vocês, mas eu quero que vocês orem também. Por favor, submetam todo tipo de conhecimento à oração. Julguem o que vocês escutam segundo o conhecimento da palavra. Não vão por todas as doutrinas, porque muitas delas podem ser vãs. Então, ore, leia a palavra e tudo que você escutar, passe pelo filtro da palavra. O terceiro ponto, gente, que mais tem acabado com as famílias, chama-se feminismo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, é muito sutil. O feminismo não é, gente, de verdade, não é uma mulher que não raspa a axila, que tem a perna cabeluda, que se veste de forma equivocada. Não, gente. O feminismo é pra mim, tá? E aí, eu sei que as feministas dizem que eu falo completamente contrário. Mas o movimento que eu percebo que tem acontecido nas igrejas e no meio das famílias cristãs é um movimento onde as mulheres, elas têm desprazer de serem mulheres, como no plano original. Então elas têm desprazer de estar em casa, elas têm desprazer de serem mulheres, elas têm desprazer, muitas vezes, de ser mãe, elas têm desprazer de servir a casa delas. E muitas vezes
é justificável, no sentido de dizer assim, a gente explica, na verdade, não é justificável, a gente explica. Ah, Nath, eu faço e ninguém me reconhece. Ah, Nath, eu cuido e ninguém me valoriza. Ah, eu fico aqui na minha casa igual a empregada doméstica e tal. Só que tem um detalhe, essa fala é uma fala feminista. Por quê? Porque quando você serve sua casa, quando você serve o seu marido, quando você serve os seus filhos, quando você serve sua família, como quem faz para o Senhor, porque a Bíblia fala que nós devemos fazer assim. Tudo que você fizer, faça como quem faz para o Senhor. Ele te recompensará. Então, quando eu faço na minha casa, eu faço como quem faz para o Senhor. Quando eu faço para o meu marido, eu faço como quem faz para o Senhor. Quando eu faço para meus filhos, eu faço como quem faz para o Senhor. Inclusive, gente, isso mudou minha casa. Isso mudou minha casa. Eu monto mesa, gente. Só para vocês terem ideia. Eu mudei de funcionária, minha funcionária nova, que está aqui na cozinha. Uma mulher de Deus maravilhosa e tal. E toda quinta-feira eu tenho consagração na minha casa. Então eu tenho irmãs que elas vêm aqui em casa e toda quinta a gente ora. E a gente sempre vem, fica em jejum, aí depois toma café, ora, faz o tempo de louvor, de adoração, a gente ora e depois toma café. E ela, a minha funcionária, monta mesas lindas, porque eu ensino para minha equipe, né? E quando foi ontem, eu disse assim para ela, olha, quando foi à noite, ela foi montar a mesa para as crianças, e ela montou a mesa com um jogo americano simples, botou um prato normal, um prato comum, e eu chamei ela e disse assim, deixa eu lhe dizer uma coisa. A melhor louça da minha casa e a mesa mais bonita da minha casa, ela não pode ser só para as pessoas que vêm de fora. Eu preciso que você comece a ter um zelo e me ajude a montar mesas lindas para os meus filhos e para o meu marido. Por quê? Porque nós precisamos resgatar e valorizar o tempo de mesa em família. E eu confesso para vocês, gente, que da metade do ano passado para o final, a minha vida ficou tão corrida, que eu confesso para vocês que eu negligenciei isso. Ou seja, entrei no automático. Lembra do ponto 1? Entrei no automático. Então, quando você entra no automático e a vida está muito corrida, e você diz assim, cara, eu não tenho tempo, e depois tem que lavar, tem que arrumar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Não façam isso. Não deixe que a correria, não deixe que essa voz de que eu tenho que fazer, tudo sou eu que tenho que fazer e tal, que isso é um movimento do feminismo que entrou na igreja. Aonde ao invés de você servir, você exige que você seja servida. Ao invés de você cuidar, você só dá o que você recebe, né? Isso não é um movimento celestial, isso é um movimento humanista, né? É um movimento que o casamento não suporta, que é um movimento egoísta. Vocês entendem? E quando a gente muda a nossa ideia a despeito do que a gente vai fazer na nossa casa, tudo na nossa casa muda, gente. Tudo. E aí eu te garanto que eu vou falar para você. O seu marido vai querer muito estar em casa. E muitas vezes, quando as oportunidades de pecado bater na porta, né, ou passar uma mensagem no telefone, ele vai olhar e vai dizer assim, não compensa. Não compensa 5 minutos de prazer em detrimento ao prazer que eu tenho de estar na minha casa, de ser servido, de ser celebrado, de ter alguém que me auxilie, de ter alguém que se move junto comigo em unidade. Vocês estão entendendo? Esse era o plano original. Deus, quando sonhou com o casamento, sonhou com esse projeto. Entende? E aí a gente sempre traz essa ideia. Não, mas não sei o quê, porque eu não vou fazer mais. Aqui mesmo, tem uma pessoa dizendo assim, a Juliana, eu fiz tudo pelo meu esposo. Ele veio aqui domingo, retrasado, coloquei a comida em um prato bonito, ele perguntou, para que essa besteira? Fica tranquila, Juliana. Ele pode falar isso porque, a princípio, ele se assusta. Porque provavelmente você não tem o hábito de fazer isso. À medida que você vai fazendo, você inclusive vai trazendo uma cultura para a sua casa. Sabe qual é a cultura? A cultura da excelência. A cultura da honra. Gente, até hoje, eu nunca montei uma mesa na minha casa para receber as pessoas. Bonito como eu monto e as pessoas não me agradeceram. Desde o meu marido até os meus filhos. Quando eu montei a primeira vez, todos se assustaram.
Inclusive, olha que louco, a primeira vez que eu montei a mesa aqui em casa, lindo, os meus filhos, quando desceram, me perguntaram: mãe, quem vem jantar aqui em casa? Gente, aquilo partiu meu coração. Eu disse: ninguém vem jantar aqui em casa. Então por que você está montando essa mesa tão bonita? Preste atenção. Ou seja, os meus filhos começaram a perceber que o melhor da minha casa nunca eram para eles. Eram para os de fora. Inclusive, eles não se acharam nem dignos daquela mesa. Me perguntaram quem viria de fora para receber aquilo ali. E a partir do momento eu comecei a falar que não. Que a mesa bonita era para eles. Vocês entendem? Antes de ontem, meus filhos, eu quero comer fora, eu quero pedir sushi, quero não sei o que. Eu digo: não, mamãe vai para a cozinha. A senhora vai para a cozinha? Fui para a cozinha fazer comida. O que é isso, gente? Eu tenho uma equipe que faz, mas quando a mamãe vai para a cozinha, a mamãe vai servindo eles. Vocês entendem? Por quê? Porque quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Então nós precisamos, e aí fica aqui um alerta para as mulheres, nós precisamos deixar de ser mais religiosas. Nós precisamos deixar de ser vida no automático. Nós precisamos resgatar o valor e a honra que o matrimônio carrega, né? O leito ser sem mácula. Então, tudo isso, gente. Agora, o interessante é que antes a gente fazia isso no namoro. A gente não era só cortejada, nós cortejávamos também. Né? A gente não era só servida, nós servíamos também. A gente estava preocupada à noite qual era a roupa que a gente ia vestir, qual era o perfume que a gente ia usar. O cabelo estava impecável sempre. Gente, não se iluda. Nath, porque você não tem ideia, a vida é muito corrida. Na hora que você colocar isso como prioridade, você vai ver as coisas acontecer. Isso é tão verdade que eu vou dizer uma coisa para vocês. Todas, sem exceção, todas as mulheres que eu conheço, quando elas separam 3 coisas, elas fazem de imediato. Começam a se cuidar, elas começam a emagrecer e começam a procurar ser felizes. Por que você não consegue fazer isso dentro da aliança de casamento? Por que você tem que esperar viver um processo de um divórcio ou de uma traição para você acordar para tudo isso? Né? Não entre na vida no automático. Sabe? Não vivam no automático. Sabe? Não sejam hipócritas. Não vivam uma religião. Né? Onde você está pregando uma coisa, mas você é uma desequilibrada emocionalmente, você é uma pessoa grossa, você é uma pessoa que reclama de tudo, murmura de tudo que você faz pro seu marido, pros seus filhos, depois você passa na cara. Que isso, gente? Que isso? Isso é insuportável. Porque eu que faço tudo, porque... Não, deixa eu te falar, é um privilégio. É um privilégio você ter uma família e você servir sua família. Vocês entendem? A gente precisa mudar um pouco essa mente feminista que a gente tem. Né? Eu brinco que quando eu vou trabalhar, é um descanso para mim. É verdade, gente. Ficar em casa, ser dona de casa, para mim, quando uma mulher diz assim para mim: eu fico em casa, eu sou dona de casa, cuido dos meus filhos e não trabalho lá fora. Cara, essa mulher para mim, ela carrega uma nobreza absurda. Porque, gente, trabalho de casa não para. Essa pessoa ela tem uma carga horária de trabalho absurda. Essa pessoa é nobre. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Quando eu saio pra trabalhar, eu descanso. Eu não trabalho, não. Porque se eu ficar o dia todo em casa, eu canso muito mais do que se eu trabalhar 20 horas fora de casa. Porque é assim mesmo. Filho dá trabalho, casa dá trabalho. Mas nós precisamos honrar, né, e ver que tudo isso é um grande privilégio. Né? Aliás, haja visto que se a gente parar para fazer uma retrospectiva, quantas de nós oramos copiosamente para ter o que nós temos hoje? Quantas vezes a gente orou quando era criança, quando era um pouquinho mais velha, pedindo a Deus: Senhor, me dá um casamento, me dá filhos. Boa noite, pretinha. Hã? Te amo, meu amor. Boa noite, filha. Quantas vezes? E aí, quando a gente tem o benefício de ter a nossa casa, de ter a nossa família, a gente reclama o tempo todo, murmura o tempo todo, e tá tudo tão difícil, tá tudo tão terrível, né? Enquanto isso, a mulher adúltera tem palavras doces como mel e tem palavras suaves como azeite. Vocês estão entendendo, gente? Então, hoje, a convocação, né, pra gente pensar, independente da circunstância que você esteja vivendo, pare e pergunta:
diante do Senhor, diante de Deus, verdadeiramente você tem sido cristã? Diante de Deus você tem sido realmente aquela que revela Cristo, que é discípula de Cristo? Você tem sido essa mulher que tem tido domínio próprio? Você tem sido essa mulher que tem sido mansa, né? Você tem sido essa mulher amorosa, essa mulher cheia de bondade? Ou seus lábios destilam veneno? E lembre-se, eu quero encerrar essa live falando uma coisa muito importante. Edificação de uma casa é uma competência feminina. Escute o que eu vou lhe falar. Edificação de uma casa é uma competência feminina. Homens nunca conseguirão edificar uma casa. Nunca. Porque eles não têm competência, eles não têm habilidade e não foram chamados por Deus para fazer isso. Então, uma coisa que eu tenho percebido ao longo da vida é que se as famílias elas estão sendo destruídas, será que nós não precisamos e devemos parar e olhar para nós e vermos se em nós há algo mal? Se nós em algum momento temos sido tolas, por isso que a nossa casa tem sido destruída? A gente tem um hábito terrível de justificar, né, o fim da nossa família por uma traição. Nunca foi, gente. Nunca foi uma traição. Uma traição nunca destrói um lar. Não destrói. Eu vivi isso. Eu fui traída e meu casamento não acabou. Meu casamento nunca acabou por causa de traição. Meu casamento acabou porque o meu orgulho ficou tão ferido e a rejeição em mim me deu tanta raiva que a minha alma falou, chega, não dou conta. Arrumei minhas coisas e fui embora. Nunca foi, gente, de verdade. Eu nunca fui direcionada por Deus. Essa semana eu até postei vou postar, né? Mandei para minha equipe uma frase que diz assim: ame, cuide, zele, ore por sua casa, sirva a sua casa. Porque quando o divórcio vier, você não vai poder dizer que foi da vontade de Deus. É o que muitas pessoas fazem. Quando elas divorciam, elas ainda colocam na conta de Deus o que não é de Deus. Porque Deus odeia o divórcio. Então, não coloque na conta de Deus o que não é dele. Seja madura o suficiente para dizer, eu também desisti, eu não dei conta. E aí, quando você pensar nisso, não traga sobre a sua vida um peso e uma condenação e uma culpa eterna. Na verdade, faça o realinhamento de rota. Não existe plano B para o Senhor, existe o plano A. E dentro do plano A, ele traz a rota para o plano original. Ainda que você se desvie para a direita e para a esquerda, por detrás de você virá uma voz que vai dizer, este é o caminho, siga por ele. Então nós precisamos ir para esse lugar. E eu vou encerrar essa live falando para vocês que faltam apenas 3 horas para você estar comigo na jornada do Guia da Superação. Escuta o que eu vou te falar. Você pode não fazer o Guia da Superação. Você não precisa. De verdade, se você parar e ler Bíblia todos os dias, você não vai precisar. Não vai. Agora, quando você for ler Bíblia todos os dias, coloca o óculos que lê a Bíblia escrito casamento. Começa a ler a Bíblia a partir do casamento. Vê o que Deus fala sobre casamento. Leia a Bíblia e aprenda tudo sobre casamento. Faz isso. Faz isso. Você vai crescer, vai restaurar, resgatar seu casamento, mudar sua identidade, transformar o seu caráter do seu marido, se você assim o fizer todos os dias. Nath, não faço, não consigo, não entendo a Bíblia, leio, não compreendo, não faço nada disso. Aí eu tenho para você o Guia da Superação. Por quê? Porque lá no guia eu resumi tudo isso. Lá no guia eu trouxe um passo a passo de tudo que eu vivi lendo a Bíblia. E aí lá tá mais fácil. Mas lá tem um custo. Aliás, a Bíblia também tem, mas é um custo muito menor. Então, você precisa escolher o preço que você vai pagar. Aliás, deixa eu te contar uma coisa. Continuar sofrendo porque foi traída, porque está divorciada, porque está com a crise no casamento, também é uma escolha.
E às vezes eu conheço pessoas, gente, que elas precisam ficar um pouquinho mais de tempo sofrendo para elas decidirem sair do sofrimento. É muito doido isso, né? Mas é o que muitas vezes acontece. As pessoas precisam ir até o limite delas para elas dizerem: Nath, realmente eu não dou conta. Eu tenho pessoas, gente, que me seguem, caminham comigo e me escutam há mais de 4, 5 anos. E tomaram a decisão de entrar na jornada agora. Porque disseram: Nath, eu não dou conta mais. Sozinho eu não dou conta. E aí chega realmente a oportunidade. Então eu quero dizer para você que sim, você pode fazer tudo isso gratuitamente, lendo Bíblia, estudando a palavra, meditando nela de dia e de noite, renovando a sua mente, fazendo estudos, pegue caderno, pegue caneta, anote, escreva. Faça. Faça. Sabe por que eu criei o curso Guia da Superação? Porque você não faz isso. Se você fizesse isso, aliás, se você fizesse isso, não fazia nem sentido eu estar aqui nessa live agora. Porque se você fizesse isso, a traição tinha batido na sua porta e tinha achado ela fechada, seu marido estava plenamente em casa com você, sua família estava reestruturada, o pecado ia bater na porta, mas não ia entrar, porque a própria Bíblia diz que quando nós estamos em Deus, né, não vos sobreveio tentação maior do que possam suportar. Antes, junto com a tentação, Deus dá o escape. Mas para quem? Para quem está em Deus. Né? E muitas vezes a gente está em muitas coisas, menos em Deus. A gente está em muitas coisas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho amigas que elas vão para academia de domingo a domingo. Mas elas só abrem a Bíblia domingo no culto. E elas dizem que são cristãs. Não, elas não são cristãs, elas são malhadoras. Cristã seria se elas todos os dias lessem a Bíblia. O título que elas carregam deveria ser proporcional ao que elas investem. Então, eu não posso dizer que sou cristã, gente, sendo que eu abro a Bíblia e leio a Bíblia uma vez na semana. Desculpa. Não dá. Não dá. Acredite no que eu estou lhe falando. Nath, eu sou cristã. Não é. Você pode... eu acho que você pode até ter um outro nome. Por exemplo, você pode ser uma mulher instagramável. Por quê? Porque você vive mais no Instagram do que ler a Bíblia. Você pode ser whatever. Você pode escolher o nome que você quiser dar. Agora eu quero te dizer uma coisa. O que revela quem você é aquilo que você gasta mais tempo assistindo, ouvindo, lendo, né? Investindo o seu tempo. Então, não venha me dizer que você é cristã, sendo que você nem lê a Bíblia, que você nem procura viver o Evangelho. Você entende? Por isso que tem muitos casamentos que estão acabados. E por isso que o pecado, quando bateu na tua porta, ele descobriu que nem porta tinha. Não tinha ninguém na brecha. A porta estava aberta, escancarada. E ele entrou e sacudiu tua casa. Essa é a verdade, gente. Agora, eu sei que muitas pessoas vão usar essa live, vão encher de mimimi, vão encher de conversa, blá, blá, blá. Tem um monte de gente que ama ser vítima. E tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Cada um escolhe a sua posição e se alimenta dessa posição e vive essa posição até o dia que ela quiser. Então, sim, faltam algumas horas. Nós vamos sim começar a jornada do Guia da Superação. Eu gostaria muito que você estivesse comigo. Se você também não quiser ou achar que não é tempo, que você não tem condições, tá tudo bem. Tudo bem, gente. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você que está aqui me assistindo, Nath, eu não tenho condição, não tenho mesmo condição de entrar no curso. Fica tranquila, amiga. Essa live aqui é gratuita, como várias lives que eu fiz. Tem mais de 1.200 vídeos no YouTube gratuito. Assista e leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia, tudo muda. O meu convite para você é, além do Guia da Superação, é ler a Bíblia. Estude a palavra. Né? Se relacione com Cristo. Ore mais. Entra no teu quarto, tranca a porta. Se ajoelha mais, chora mais. Faz isso. Faz isso que tudo muda. Né? Lá no Ceará, a gente tem um ditado popular que diz assim: o que oração e peia não resolver é porque foi pouco. Brincando, né, gente? Mas é isso. Daqui exatamente
9h30, 10h30, 11h30, daqui a 2 horas e 30 minutos, a gente vai encerrar as inscrições do Guia da Superação. Eu espero poder ajudar o máximo de pessoas possíveis a partir do Guia da Superação. Também vou continuar ajudando vocês aqui. E vamos que vamos. Eu tenho absoluta certeza de que Deus quer a minha casa e a tua casa edificada na rocha, para que a gente não venha perdê-las para a força do inimigo, para o humanismo, para o feminismo, para esses movimentos mundanos, que não é isso que o Senhor morreu na cruz para nos proteger e nos guardar. Amém? Bom demais estar aqui com vocês. Essa live vai ficar salva. Compartilha com outras pessoas. Vem fazer parte da nossa jornada. Tô falando e tô convidando várias vezes, porque é assim, gente, eu falo, chamo. Aí a pessoa fica, ai. Aí quando é amanhã, eu começo a receber mensagem. Nossa, Nath, eu não me inscrevi, deixa eu entrar. Então, gente, sabe por que eu não vou deixar entrar? Porque eu quero fazer uma aula de boas-vindas com todos os alunos próxima semana. Nem estava na programação, mas eu quero me relacionar com essas pessoas. Então, eu preciso fechar um ciclo para ter realmente esse acesso às pessoas que estarão comigo, né? Então, últimas horas para você estar comigo, né? E próxima semana, com absoluta certeza, nós estaremos juntos nessa live, compartilhando aquilo que o Senhor tem para todas nós. Amém? Um beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida, para você se inscrever, me chama no direct, eu posso te mandar o link. Minha equipe está toda aí. A gente está parcelando em boleto, porque muita gente pediu. Nath, parcela em boleto, eu não tenho cartão. Tá parcelando em boleto, tá parcelando no cartão, tá fazendo em 2, 3 cartões. Nath, não consigo fazer no meu. Ah, tem um detalhe. Lá na nossa plataforma, tem gente que diz assim, Nath, eu não consigo comprar porque o meu cartão não tem limite. Deixa eu te contar. Você não precisa do limite completo. Você precisa do valor da parcela. Eu acho que se você tiver tipo 50 e poucos reais, que é o valor da parcela, ele vai debitando mensalmente no seu cartão e não usa o limite do seu cartão. Então é uma outra oportunidade que você pode ter para estar conosco no Guia da Superação. Combinado? Muito bom estar aqui com vocês, gente. Sextou, que coisa boa. Tô aqui trabalhando, gente, num novo projeto. Quero fazer agora, contar para vocês. Vocês nem sabem, mas eu vou contar para vocês que a partir de hoje não, tem 2 dias, que eu tava numa madrugada perguntando a Deus, por que as pessoas não vêm? E Deus falou assim, porque chega de falar de traição. Chegou agora você começar a falar sobre restauração. Então se preparem, porque esse ano vai sair o melhor e maior programa e produto da minha vida, porque esse veio também com o download do céu, e a gente vai trabalhar uma jornada para você restaurar o seu casamento. Nath, será que vai funcionar? Se Deus está falando, eu acredito. Combinado? Beijo no coração, Deus abençoe, bom feriado. Você que está aqui comigo, não é dia de celebrar carnaval, é dia de viver o evangelho. Aproveite esse feriado para você orar, guardar, abençoar, ter tempo com seus filhos, ter tempo com seu marido, preparar mesas lindas, refeições maravilhosas. Use o feriado para celebrar Jesus e não celebrar carne. Em nome de Jesus. Não vai para carnaval não. Vigia, crente.